Boa noite, moçada. Tudo certo? Oi, boa noite. Tudo firmeza aí? Hoje você não vai jogar, não? Quase aí. Tentar entrar mais. Opa, certinho? Pá. Vai entrar no grupo do tempo agora, vou ajudar ele. Ah, mano, vai puxando aí vocês, tá? Beleza, vai esperar aqui isso aí. Galera, os caras estão me chamando pra jogar Warzone agora. O que eu faço? Dou aula ou jogo Warzone? E agora, hein? Transmite aí. Hã? Ah, mas vocês querem ver um noob jogando, um squad de noob jogando, vocês têm que acessar esse site aqui. Esse site nesse canal. E lá vem. Ô, cara. Aí, ó. Pode acessar e se inscrever lá, faz favor. Todo dia, na hora do almoço e antes da aula, eu jogo um pouquinho. Ah, a gente já ganhou, na hora do almoço ganhamos 2 e agora nós ganhamos 1. Ixi, eu sou mais pro CSGO, hein? Ah, não, eu sou mais desse aqui, né? Vamos lá, vamos falar de algoritmo. Não, né? Pelo amor de Deus, professor, cada piada que você faz, que puta que pariu. Que nome mais lindo nesse mundo? Deixa eu já abrir o dev aqui, no imposto de renda, não. Vamos que eu tenho que dar aula aí no mercado e fazer janta para almoçar amanhã. Vida de casado, foda. Vamos lá. Vamos falar sobre endereços e ponteiros? Pode ser? Você que manda, professor. Eu que mando? Ah, então vamos cada um contar um pouco da história de vida aí. Pronto. É eu que mando. Melhor do que isso aqui, não é? Vocês não acham? Não é? Verdade, professor. Ou vocês querem fazer um lobbyzinho aqui fechado para nós fazer um game? Bora jogar um CS, professor. Ah, cara, eu só jogo no console. O meu PC, ele é todo... Na verdade, meu notebook, ele é todo pra trabalhar mesmo, né? Foda. Deixa eu arrumar minha luzinha aqui, que ela tá... Ah, ela tá fraquinha. Deixa eu pôr esse negocinho aqui. Então, agora, minha filhada me deu uma luzinha, um ring light de celular. E eu tô usando na câmera. Eu nem abri aqui, eu vou abrir. Pra dar uma melhorada na imagem. Vamos ver. Olha lá. Porque tá fraquinho. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre endereços e ponteiros. Nós vamos falar sobre os conceitos, né? Endereço e ponteiro e ver alguns exemplos. Beleza? Pessoal, só lembrando, hoje é dia 11 e amanhã é o último dia de entrega, tá? Do nosso trabalho do bimestre. Beleza? Não se esqueçam. Tá bom? Professor, Oi. sobre o trabalho, eu já tenho ele todo feito aqui, eu só não entreguei que eu queria tirar uma dúvida. Entrega ele em PDF, em Word, ou pode entregar as imagens todas separadas mesmo? Não, é tipo Nomeadas assim, certinho. ó. O mais interessante... Vamos pegar aqui, ó. O mais interessante, deixa eu ver se eu acho algum aqui que eu não devolvi ainda. É entregar tudo num arquivo só. Tipo, você zipa tudo ou coloca num documento do Word, porque daí na hora de mexer, de eu olhar lá tudo certinho, é mais fácil, né? Dando umas lagadas hoje aqui. Eu tinha pensado em colocar ou deixar tudo dentro de um RAR, ou deixar tudo num PDF. Pode ser, um ou outro, né? Ou Word mesmo, tanto faz. Né? Ó, deixa eu pegar aqui uma atividade que eu ver quem já entregou. Ó, tem um entregue aqui. Vamos ver. Não, o Ito. Quem que é Ito? Aí você pega aqui, quem que é esse carro? Você não sabe quem que é. Não. A Rômulo Ito tá aqui.
Então, ó, tá vendo? Ele colocou tudo num arquivo só. Desse jeito tá zero, ó. Tá vendo? Colocou aqui no Word, ó. Né? Ele só falou que a imagem ficou um pouco pequena, mas tá bom. Eu consigo enxergar que tá tudo feito, tá vendo? Aí fica a critério de vocês, tá? De como vocês vão querer fazer isso aí certinho. Beleza? Ok. Tá? Oi, Ito, ó. 1.500 pontos aí. Deixa eu só ver. Cá. Enquanto isso, se vocês quiserem, fica aí se reparando aí. Nossa, cara, como esse negócio aqui dificulta o Teams, deixa... Aqui, ó, eu de hoje. O que tá rodando aqui pra ficar tão pesado assim? Olha! 100% de CPU? Caralho! É o Opera! Meu Deus! Deixa. Deixa isso. Deixa. Mas se vocês quiserem, tá aqui, ó. Só se inscrever. Esse cara joga, hein? Ah, esse aqui foi de hoje, ó. Eu tô lançando a nota do Romulo aqui, vocês vão ver. Nossa, que lentidão. De dados. Ai, vai que dá copyright. Né? Vou fechar aqui, senão não vou conseguir lançar essa nota. Fechei. Vamos lá. Isso. Então vamos falar de TechPix. Vamos lá então. Então vamos falar sobre endereços e ponteiros. Quando vem essa palavra endereço, vamos só analisar a palavra primeiro, tá? O que significa endereço? No contexto geral. No contexto geral, o que significa endereço? Seria como um ponto de referência? Como assim? Eu quero no contexto geral. Quando fala em endereço, o que vem na tua cabeça? Localização, né? Localização, né? Tipo, o endereço por exemplo, onde está localizada uma determinada coisa, por exemplo, uma casa, uma loja, de um modo geral, alguma coisa que você está procurando, concorda comigo? Sim. Então e a gente colocando a ferro e fogo, né? Vendo aqui a ferro e fogo, o que significa endereço? Então, dentro da informática, então dentro da programação, endereço deve ser algo bem parecido para ter esse nome, concorda? Então, o conceito de endereço e ponteiro são fundamentais para o quê? Para qualquer linguagem de programação, embora fiquem ocultos em algumas
linguagem. Em C, esses conceitos são bem explícitos, certo? O conceito de ponteiro não é fácil, é preciso fazer algum esforço para a gente dominar ele. Só que veja bem, não tem por que você dominar 500% em relação a isso, sendo que nem sempre a gente vai estar utilizando isso diretamente. Às vezes, nas próprias linguagens de programação que a gente utiliza, esse conceito é utilizado implicitamente sem você saber, certo? Você vai estar utilizando ele sem mesmo estar com conhecimento profundo em cima disso, tá? Então, vamos falar de endereço. A memória RAM de qualquer computador é uma sequência de bytes. Cada byte armazena 256 possíveis valores. Certo? Então, um byte, eu vou ter 256 possíveis valores. O que são 256 possíveis valores? Variáveis? Variáveis. Certo? Então, a gente vai armazenar 256 variáveis, caracteres, certo? Em um byte. Então, esses bytes, eles são o quê? Numerados sequencialmente. O número de um byte é o quê? É o seu endereço. Então, para cada byte que eu tenho dentro da minha memória RAM, eu tenho o seu endereço atrelado a ele através de um número que nós chamamos de posição de memória. Tá certo? Cada objeto na memória do computador ocupa um certo número de bytes consecutivo. Por exemplo, um char ocupa 1 byte. Um int ocupa 4 bytes. Em alguns computadores pode ocupar até 8. Tá certo? Um valor do tipo double ocupa 8 bytes. Tá? Cada objeto na memória tem um endereço. É óbvio, porque assim, imagina se tudo que a gente colocasse em memória, que a gente estivesse utilizando, não tivesse nada endereçado, nada apontado para ele naquele momento, o que aconteceria? Ia ter coisa perdida, ou o computador não ia saber o que executar, ele ia executar qualquer coisa, ia passando situações, ia passando valores que não deveriam nem estar sendo executados naquele momento, tá certo? Então, quando a gente tem um endereço de memória, dentro do algoritmo, cada vez que a gente cria um código, que nem esse que a gente está fazendo, nós estamos fazendo o quê? O endereçamento de memória para uma determinada situação. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, char C, int i, certo? Quando a gente declara valores para dentro dessa variável, eu preciso saber aonde que está aquele valor que você declarou. Aonde que está aquela situação, aquele valor guardado inteiro dentro da variável i, ou aquela palavra guardada dentro do caractere lá, da string C. Aonde que ele está? Eu preciso usar aquilo para fazer alguma operação. Isso é definido através do seu endereço. Tá certo? Aí só um pouquinho que tem alguém aqui que está mandando mensagem legal. Aguenta aí que eu vou mutar o microfone aqui. Pronto, era aluno perguntando sobre entrega de trabalho. Então, deixa eu ver se é dessa sala. Não. Então, vamos lá. Na maioria dos computadores, o endereço de um objeto é o endereço do seu primeiro byte. Como, por exemplo, nas declarações que a gente acabou de ver aqui embaixo, nessa estrutura. Então, os endereços das variáveis podem ser, por exemplo, o endereço de C pode ser esse número que está aqui. O endereço de I, esse número que está aqui. Tá certo?
O ponto, esse número que está aqui. O valor da primeira posição de um vetor é esse número. Da segunda posição é esse número. Da terceira posição é esse número. Professor, mas tratando-se de vetor que tem uma sequência, esses endereços não devem ser uma sequência um do outro? Não necessariamente. Tá certo? Os endereços, eles são meramente fictícios, tá? O endereço de uma variável é dado pelo seu operador e comercial, tá certo? Não adianta confundir isso aqui com AND, tá? Se uma variável i, a gente quer saber o seu endereço, então a gente vai usar o quê? Comercial i. E ele vai exemplificar qual é o endereço de memória que nós estamos usando para aquela variável, tá? O segundo argumento de uma função de biblioteca scanf é o endereço da posição de memória, certo? Então, quando a gente está fazendo a leitura de uma variável, declarei uma variável i inteira, estou fazendo uma leitura através do teclado dessa variável. Quando eu coloco essa situação aqui, eu estou endereçando um posicionamento de memória para ela. Eu estou armazenando ela em um determinado endereço. Já estou guardando esse endereço para que eu possa ser usado, para que eu possa usar ela no futuro próximo. Então, aquele valor que está lá dentro vai estar endereçado dentro dessa variável. Já o ponteiro, ou pointer, é um tipo especial de variável que armazena endereços. Então, o ponteiro que vai ser responsável em mostrar, olha, esse endereço está aqui, olha, esse endereço está aqui, beleza? Um ponteiro pode ter um valor especial null, que não é o endereço de lugar algum. A constante null está definida no arquivo de interface std.lib, que é a biblioteca que a gente faz a importação lá, tá? E o seu valor é 0 na maioria dos computadores. Se um ponteiro p armazena o endereço de uma variável i, podemos dizer que p aponta para i. Ou que p é o quê? Endereço de i. Se um ponteiro p tem um valor diferente de null, então p é o valor do objeto apontado por p, é o p asterisco, tá certo? Aqui está indicando aonde que é o endereço. Então não confunda a questão desse símbolo aqui com o operador de multiplicação. Aqui nós estamos falando de ponteiro p, tá bom? Olha aqui um exemplo. Se é uma variável e p é o endereço de i, então o ponteiro de p é a mesma coisa que falar que você está tendo o valor de i. Há vários tipos de ponteiros. Por exemplo, ponteiro para caractere, ponteiro para inteiro, ponteiro para ponteiros para inteiros, ponteiros para registros. O que o computador precisa saber é que tipo de ponteiro que você está falando, tá? Então, para declarar um ponteiro p para um número inteiro, nós vamos fazer esse tipo de declaração. Inteiro, e aí eu vou colocar asterisco p, que está indicando que é um ponteiro para um número inteiro, tá certo? Já, para declarar um ponteiro para um registro cell, então nós vamos colocar dessa maneira, struct cell, asterisco p. Um ponteiro R para um ponteiro que apontará um inteiro é declarado dessa maneira. Eu estou fazendo um ponteiro para um ponteiro. Professor, aonde eu vou usar isso aqui? Cara, em 25 anos de informática, eu nunca usei isso. Mas eu preciso saber para que serve o ponteiro, caso eu tenha que utilizar isso aí em alguma situação. Hoje, eu já não vejo assim, uma necessidade muito grande em fazer isso, já com a evolução que nós temos na área da programação. Tá certo? Suponha que A e B e C são variáveis inteiras, eis que um jeito bobo de fazer C igual a A mais B é o quê? Eu crio um ponteiro inteiro chamado P, um ponteiro inteiro chamado Q. E falo, olha, esse P ele vai receber o quê? O endereço da variável A. Esse Q vai receber o quê? O endereço da variável B. Porventura, C vai ser igual o conteúdo de ponteiro P com o conteúdo de ponteiro Q. Quem é o conteúdo de ponteiro P? O endereço de
A. Quem é o conteúdo de ponteiro Q? O endereço de B. O que tem em A? Um valor. O que tem em B? Outro valor. Consequentemente, P tem o valor de A e Q tem o valor de B. Certo? Então, olha aqui o exemplozinho. Vamos lá. Suponha que precisamos de uma função que troque os valores de duas variáveis inteiras. Digamos, então, que I e J. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Void troca. Recebe um parâmetro inteiro I e um parâmetro inteiro J. Certo? Tem uma variável temp. E aí falo, olha, I vai para temp, J vai para I e temp vai para J. Então a gente utilizou três variáveis para fazer essa troca. Na verdade, ele vai produzir o efeito desejado, mas não da maneira que a gente quer, certo? Essa função vai receber cópias de variáveis e trocar os valores dessas cópias de variáveis, enquanto as variáveis originais permanecem inalteradas. O que a gente quer realmente? A gente quer trocar o endereço de memória dessas variáveis. Falar, essa variável que estava com um valor que ela estava apontando, eu vou passar para outra e aquela outra eu vou passar para essa. Como? No lugar de eu trocar o valor da variável, eu vou trocar, rapaz, no lugar de você trocar o valor, você vai trocar o endereço para onde essa variável está nesse momento. Tá certo? Ficou da mesma maneira, só que no lugar de a gente trabalhar com a variável, nós estamos trabalhando com o ponteiro, certo? Então, ó, troca, vai receber uma variável, vamos ter aqui uma variável temp do tipo inteiro, e aí eu vou falar assim, ó, sabe temp? Ele vai receber aquilo que P está apontando, certo? Agora, o que P estava apontando antes vai receber o valor do que Q está apontando. E temp vai para o ponteiro Q. Né? Então, quando a gente for executar essa função, basta fazer a chamada dela e passar o endereço de I e o endereço de J, que são as variáveis que eu estou utilizando com valores aqui dentro. Tá certo? Aqui tem um exemplozinho. Se vocês quiserem digitar esse exemplo aí, para a gente poder ver como funciona, né? Já ajudaria bastante. Ele fechou aqui sozinho.
Ô, professor, Oi. o que significa o swap? Swap ele só é um nome aqui que foi dado para dizer como troca, né? É o Sim. nome da função, né? Função chamada swap, de troca. É aquela mesma, o mesmo nome que tem lá, por exemplo, no Linux, que você tem lá, a área de swap, lembra? Beleza. O meu dev fechou sozinho aqui. Vai entender o motivo. Tava terminando aqui já. Swap, vírgula B. Return. Complete. Ah, já sei o que o animal fez aqui. O animal apertou F5. Pronto? O meu deu 510, 510. Por quê? Porque ele não fez a troca da maneira que a gente quer. Tá certo? Alguém sabe me explicar o motivo? É porque ele só copiou a variável? Olha aqui, ó. Lembra de variáveis locais e variáveis globais? O que eu estou retornando para ele? Nada. Ele fez a troca aqui dentro, mas não retornou nada para que a gente possa apresentar. Ele continua tendo os mesmos valores. Sendo que as variáveis que estão aqui, elas são utilizadas somente aqui, não aqui. Se eu tivesse uma variável global fora de aqui tudo, aí beleza. O que ele fez? Ele fez a troca aqui, e no lugar dele retornar o valor de I de J para cá, certo? E a gente ter feito o swap aqui, né? Colocado o swap AB aqui, aí beleza. Caso contrário, não, porque não retornou nada, ó, é um void, ó. Tá certo? Agora, dessa maneira, já é outros 500. Ajustem o algoritmo de vocês para essa maneira aqui. E vocês vão ver a diferença que vai acontecer aqui. Ele trocou o meu. Trocou? Por que motivo ele trocou? Que agora tá apontando para o endereço e não para a variável. Porque, na verdade, quando a gente quando a gente mexe com a variável nessa maneira, que tem uma função do tipo void, o que acontece? A void não retorna nada, estão lembrados? Void é uma função que não vai retornar nada. Então, quando eu estou manipulando variáveis dentro de uma função void, eu estou simplesmente manipulando aquelas variáveis naquela execução, naquele momento. A partir do momento que eu deixo de manipular a variável void, certo? E começo a mexer com os endereços de memória dela, aí sim eu estou fazendo uma alteração efetiva, mesmo utilizando uma função do tipo void. Por quê? Porque eu não estou mexendo no valor da variável local, eu estou mexendo no endereço de memória. Aqui temos um outro exemplo.
Vamos digitar esse outro exemplo aí também, para a gente poder entender o que ele faz. Ô, professor, volta aí só para tirar um print aí do anterior. Aí, valeu. Tem um valor aqui que está sobreposto. Fizeram? Alô. Tá certo. Acabei. Tá bom. Então vamos lá. O que ele deu aqui? Nosso programa. Esse cara aqui, concorda? Certo? Na verdade, eu precisava disso aqui, né? Só declarar os negócios que assim já resolvi. Então, declarei lá duas funções que a gente vai estar utilizando, né? Duas funções, que uma é cubo valor e a outra é cubo referência, certo? Então, na primeira parte, nós vamos passar o valor
de i e vamos elevar ele ao cubo, certo? Então colocou o valor de i e o valor dele é o cubo, certo? Colocou para cá. Vai ter valor? Vai. Por quê? Porque é uma função do tipo int. Então ela tem um return, que é um retorno do tipo inteiro. No segundo valor, na segunda função, nós estamos passando a referência de memória, certo? Mas olha só que valor absurdo que ele deu para a gente aqui. Porque o primeiro ele deu certo, 125, e o segundo ele deu isso aqui. De alguém deu isso? O meu ele deu 125 nos dois de baixo. Os dois? Então o meu deve estar bichado aqui. Será que copiei? Vou ver se eu copiei alguma coisa errada. Não. Não, é o meu. O meu tá com sujeira, na verdade. Né? Mas, ó, os dois aqui, daria, esse aqui é o endereço de memória desse resultado, tá certo? Minto. Deveria ser esse resultado que está aqui, deveria estar para cá. Por quê? Porque aqui eu estou pegando nada mais, nada menos que o valor daqui do que está sendo apontado por esse endereço de memória. Eu passei esse endereço de memória para a variável, certo? E falei assim, ó, você vai pegar esse endereço e vai guardar nele o valor dele. Certo? Multiplicando, ó. Isso aqui, ó. Endereço de memória. Ponteiro, né, no caso? Ponteiro e ponteiro. Passei o que para ponteiro? O endereço de memória. Tá aqui. Se a gente tirar isso aqui e colocar outra coisa aqui, ó. Aqui, ó. Print etr. Faltando o F em print para ser. Valeu. Olha lá. Ó, tá vendo? Esse aqui é o endereço de memória. Tá certo? É o endereço de memória de quem? De number. Certo? Endereço de memória de number. Professor, não Olha, teria que ter um return ali na segunda função? Retornar o. na verdade não, porque eu estou retornando um endereço apontado para ele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Porque o valor de return agora é outro. Ah, não. Ah, eu achei no 5 de novo. Não, ele tá certo. Que aqui eu coloquei 5, tá vendo? Passei 5 de novo. Isso. E aí eu coloquei o endereço de memória de 5. Aí você vai pegar o endereço de memória de 5, que é 5 vezes 5 vezes 5. Deveria dar 125. O meu deve estar com alguma sujeira, alguma coisa. Mas o certo é retornar 125 aqui. Certo? Fazendo agora um teste com vetor. Vou fazer junto aqui esse. E eu vou digitando aqui mais fácil. O problema do C é isso, né? A gente tem muito sujeira de memória. A gente podia tentar isso aqui e depois em Python.
471. A gente vai pegar o ponteiro, vetor teste. If P, que é o endereço do ponteiro, barra N. Certo? Então, aqui que ele vai dar para a gente de presente. Olha lá, passou um endereço de ponteiro. Ótimo, beleza. Vamos lá. Printf P barra N vírgula PTR. If P barra N vírgula. Qual é o endereço de PTR? For e O0 ponto vírgula e menor que 3 ponto vírgula. O endereço do índice do vetor é porcentagem P índice e o endereço do vetor do índice que eu estou passando. Beleza? O valor, endereço, o valor do índice do vetor é turn. Vamos lá. Ó. Então, o primeiro que a gente fez aqui. Primeiro valor. Índice do vetor. Segundo valor, índice do ponteiro. Certo? Terceiro valor, índice do endereço. Tá? Aí ele passou aqui, olha. Do primeiro valor, da posição 0. Certo? Da posição 0. Qual é o que ele pediu? Qual é o endereço? É esse cara. Qual é o valor da posição 0? É esse cara. Tá vendo que tem uma diferença aqui, ó. Né? E assim para o primeiro e assim para o 2. Posição 0, posição 1, posição 2. 1, 2 e 3. 3 posições. Quer bater um print aí? Depois eu vou salvar para vocês isso aqui. Deixa eu já salvar já. Arquivo. Save as. Par. 2021-01, algoritmos. Hoje é dia 11. Exemplo 3. Exemplo 2. E por último, exemplo. Cara, me deram um teclado lá na empresa nova. Ele é bonitinho da Logitech. Teclado e mouse sem fio, mas, mano, eu erro tudo para digitar nele. Pelo amor de Deus. Tá lá o nosso endereço. Então, lembrando,
endereço do vetor, ponteiro do vetor, endereço do ponteiro do vetor. Certo? No for, o que ele vai fazer? Vai dar o endereço e o valor de cada posição do vetor. Show? Fala comigo, time. Sim, eu tava só repassando o meu aqui. Ah, não, tranquilo. Então repasse aí, rapidão. Professor, Oi! quando você colocou aquele inteiro vetor teste ali, colocou, é 3 posições aquilo ali? Você 3 especificou? posições. Posição Ah, 0, sim. posição 1 e posição 2. Aí coloquei os 3 valores dela lá. Aí você colocou os 3. Ah, tá. Beleza. Aí o que seria o PTR ali? Seria o ponteiro? Tá abreviado? Ponteiro é uma variável, tá vendo? O asterisco significa que é o ponteiro, ó. Ah, tá. Que ele Ponteiro indica, né? de nome PTR, que é ponteiro. Aí toda vez que você puxar ele, você tá indicando a posição do vetor teste. Eu estou indicando para onde ele está apontando, qual é o endereço de memória que ele está apontando. Ah, Certo? certo. Está apontando para o vetor teste. Quando você coloca a porcentagem P, você tá puxando o ponteiro? O ende... O endereço do ponteiro. Eu estou indicando que eu vou apresentar o endereço. Lembra, o porcentagem D não é para número inteiro? Aham. Então, o porcentagem P ele está dando que é o endereço. Ah, Eu sim. vou apresentar o endereço. Tanto é que quando a gente executou lá, você viu que ele apresentou um número aqui, ó, um número hexadecimal? Ah, ele apresenta o É endereço, um né? valor hexadecimal ali, entendeu? Ah, beleza. Na verdade, aqui poderia ser B. Deixa eu ver. Mas fica mais fácil do que P. Tá um cheiro de feijãozinho aqui na janela, tá matando. Opa, sai corona. Terminaram? Eu sim. Então vamos lá. Vamos falar então de vetores e seus endereços, certo? Então, os elementos de qualquer vetor, qualquer array, tem um endereço consecutivo na memória do computador. Na verdade, os endereços não são consecutivos, pois cada elemento do vetor ocupa vários bytes. Mas o compilador C acerta os detalhes internos de modo a criar uma ilusão que a diferença entre os endereços de elementos consecutivos vale a pena uma posição. Lembra lá naquele valorzinho lá atrás que a gente mostrou? Cadê? Aqui, ó. Tá lembrado disso aqui? Ele está dizendo isso aqui, ó. Não significa que quando eu declarei um vetor de 10, 15, 20, 2, 3 posições, os endereços de cada valor do vetor sejam consecutivos. Eles podem ter uma alternância, certo? Mas o que ele dá a entender para a gente é como que isso aqui fosse uma coisa consecutiva, com uma diferença de 1 para 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Beleza? Então, na verdade, vetores são ponteiros e um uso particular dos ponteiros, certo? Como a gente viu aqui atrás, certo? Naquele exemplo que a gente viu
nesse exemplo aqui. Então, um vetor, na verdade, é como se ele fosse um ponteiro de um ponteiro, certo? É como se você tivesse você criando um ponteiro e armazenando dentro desse ponteiro outros ponteiros, tá certo? Então eu coloquei lá, ó, no ponteiro de número 1, você vai ter 5 valores, que vai estar o ponteiro 2, 3, 4, 5 e 6. Então, começamos a declarar um vetor com 3 elementos, depois criamos um ponteiro para esse vetor. Vetor, ponteiro para o vetor. Mas repare que a gente não colocou o operador de endereço em vetor teste. Por quê? Porque eu falei assim, ó, sabe esse vetorzinho que está aqui? Associa ele a um ponteiro, tá? Fizemos isso porque o vetor já representa o endereço de memória, certo? Como a gente pode ver lá no resultado. Então, nós usamos a sintaxe asterisco mais um para acessar o inteiro seguinte ao apontado pelo ponteiro PTR. Mas se o ponteiro aponta para o vetor, o próximo inteiro da memória será o próximo elemento do vetor. De fato, em C, as duas formas, tanto essa quanto essa, são equivalentes. O que significa isso aqui? Isso aqui significa como se eu estivesse fazendo uma chamada da posição tal do meu vetor. Então, eu tenho lá um vetor de 3 posições. Quais são as posições que eu tenho? 0, 1 e 2. Quando eu crio um ponteiro desse jeito para ele, asterisco PTR, o que eu estou falando? Olha, tem um vetorzinho aqui, aponta para ele. Beleza? Dentro desse vetor, eu tenho 3 posições. Deixa eu tentar desenhar aqui. Certo? Tenho 3 posições. Quando eu criei um ponteiro para ele, eu criei lá um ponteiro de endereço 1. Certo? 1. Vou colocar assim, 1. Se eu falar assim, olha, sabe esse ponteiro que você criou? Sei. Adiciona um valor a esse endereço. O que significa? Ah, dentro do ponteiro 1, eu vou vir aqui no ponteiro 1.1. Qual que é o próximo? 1.2. Qual que é o próximo? 1.3. Ou seja, eu estou falando que para o ponteiro 1 na posição 1, eu tenho a posição 0 do meu vetor. Na posição 2, eu tenho a posição 1 do meu vetor. E na posição 3, eu tenho a posição 2 do meu vetor. Tá certo? Então, não é necessário a gente criar um ponteiro para usar essa sintaxe. O vetor em si já é um ponteiro, de modo que qualquer operação com o ponteiro que nós criamos será igualmente com o vetor teste. Então, todas as formas abaixo de acessar o segundo elemento do vetor são equivalentes. Como, por exemplo, vetor 1, estou acessando a segunda posição do meu vetor, certo? Endereço do vetor mais 1. Estou pegando a segunda posição do meu vetor. Joguei o endereço de memória, joguei para dentro da variável PTR, o ponteiro para dentro da variável PTR, e joguei a posição 1, quer dizer que eu estou pegando a posição 2. E estou pegando o segundo endereço do ponteiro, também estou pegando a posição 2 do meu vetor. Vamos entender um pouquinho mais? Tempinho para vocês aí. E aí, vocês já vão refletir na seguinte coisa. O que é mais fácil? Utilizar a forma tradicional de acessar um vetor ou utilizar a forma através de ponteiros?
Oh, perdão. O meu deu um erro na parte do count ali. Troca por print. Depois eu coloco a biblioteca lá que eu não lembro de cabeça. Não é count, coach. Pronto? O meu pronto. Vamos lá.
que esse algoritmo está propondo? Ele está propondo da gente alimentar um vetor de 5 posições, então começa na 0 e vai até a 4, tá? Através de várias formas, né? Então, o que ele está fazendo? Ele declarou o vetor, declarou um ponteiro e declarou uma variável. Tá certo? O que ele passou? Ele passou numbers, que é o vetor, para P. O que é P? O ponteiro. Tá certo? Aí ele falou assim, olha, a primeira posição do ponteiro, você passa o valor 10. Por quê? Porque toda a primeira posição do vetor é a 0. Tá certo? Vai pegar P++. O que significa isso? Vai adicionar um valor àquele endereço. Certo? Então, na segunda posição, você vai colocar o valor 20. Tá? Aí você vai passar o endereço da terceira posição para a variável P. E esse ponteiro vai receber o valor de 30. Tá? Aí você vai pegar, lembra lá o numbers, que é o endereço? Vai adicionar 3. Por quê? A primeira posição mais 3 posições, eu estou na quarta posição. E vai adicionar o valor 40. Beleza? Beleza. Volta, passa o endereço de numbers para P e fala assim, olha, você vai pegar o endereço de P e vai adicionar 4. Qual que é? É a primeira posição do vetor. Vai adicionar 4. Então, eu estou indo para a quinta posição do vetor. E estou adicionando o valor 50. E aqui foi feito um for para que ele imprimisse, certo? Cada posição e ele vai identificar. Se você ainda tiver posição para andar para frente, vai colocar uma vírgula para separar por vírgula. 10, primeira posição. 20, segunda posição. 30, terceira posição. 40, quarta posição. E a última posição, 50. Então, o algoritmo está demonstrando o quê? Diversas maneiras aqui, no nosso caso, 5 maneiras de como acessar as posições de um vetor através do seu endereço. Tá certo? Certo. Um pouquinho esquisito de se entender no começo, né? Sim. Vamos lá. Uma outra maneira é essa daqui, ó. Certo? Vamos trabalhar aqui. Eu acho que a melhor maneira é a gente ver a execução e digitar. Include. A gente já está trabalhando com um vetor de 10 posições. Certo? For. I vai receber 0. I menor que 10. O professor é 0, né? Ó. I mais. If. It. Valor para a posição do vetor. Então, aqui, quem vai informar esse valor vai ser o usuário. I mais 1. F. Porcentagem de. Vírgula. Qual é o endereço do vetor I? Tá? O que vai acontecer isso aqui? Então, aqui vai ser equivalente a gente fazer ponteiro mais 1. Tá certo? Outro for
I igual a 0, I menor que 10, I mais. If N vetor de return. Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aqui, nós estamos trabalhando com o endereço do vetor. Certo? Endereço de vetor. Então, o que a gente está fazendo? O primeiro endereço, o segundo endereço, o terceiro endereço, o quarto endereço. Beleza? Pessoal, por que você colocou I mais 1 aqui? Para ele aparecer 0, 1, 2, 3, até 9. Tranquilo? Endereço não, posição do vetor. Tá. Daquela mesma maneira que a gente fez anterior, a gente poderia fazer dessa maneira também. Certo? Trabalhando com o ponteiro. O ponteiro que vai receber o endereço do vetor teste. Vetor esse de 3 posições. Olha um outro algoritmo. O que vai acontecer nesse aqui? Declarei uma variável x com valor de 1. Criei um ponteiro para o endereço de x. Então, ó, px vai apontar para x. Certo? Por quê? Porque o ponteiro x vai receber o endereço de memória de x. Certo? E vamos criar um segundo ponteiro, que é o ppx, apontando para o endereço do ponteiro x. Como é que eu sei que é endereço? Aqui, ó. Isso aqui que está indicando. Beleza? Aí aqui ele vai imprimir a variável, onde está apontando para x e aonde está apontando para ppx. Vamos ver? Int x com valor de 1. Int ponteiro de x vai receber o endereço de x. Int o ponteiro para o ponteiro de x vai receber o endereço do quê? Da variável px. Quem que é a variável px? É o valor do ponteiro de x, tá certo? Int if porcentagem de vírgula x. P underline x. E aqui P underline x. Todos eles apresentou o mesmo valor. Por quê? Por que tudo foi 1? O valor da variável que eu declarei é 1. O ponteiro px vai receber o valor do endereço da variável 1, que é 1. E o valor do ponteiro px vai receber o endereço da variável px, que é o valor do ponteiro de p1. Então, quer dizer, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Então, ele vai passar 1 para cá e vai passar 1 para cá. Doído?
Um outro exemplo também, tá? Agora fazendo a leitura através de função, certo? Onde se cria um vetor sem atribuir valores, tá? Chama a funcionalidade de atribuição de valores e depois vai chamar uma que mostra os valores. Na que atribui valor, ele vai atribuir os valores ao vetor e na que mostra, ele vai mostrar os valores do vetor, passando um vetor para ele e um número, certo? Uma variável. Qual aqui que é esse número? É o tamanho do vetor. E aí ele vai fazendo aquela impressão tradicional, certo? Então repare que foi passado 2 parâmetros na função. O nome do vetor, que representa o seu endereço de memória, né, que tem 3 maneiras de passar esse endereço do vetor diretamente pelo seu nome, via um ponteiro ou pelo primeiro nome do elemento. Uma constante que representa o número de elementos do vetor, quer dizer, isso importa, pois o C não guarda informações sobre o tamanho dos vetores, então a gente deve tentar alterar e acessar os valores que não pertencem ao vetor. E é claro que devemos passar o endereço do vetor, pois os seus valores são alterados pela função atribui valores. De nada adiantaria passar o vetor por valor, pois o valor só seria alterado localmente. Por quê? Lembrando do que a gente está falando, que nesse caso aqui nós temos todas as funções do tipo void. Função do tipo void significa o quê? Não retorna nada. Professor, se não retorna nada, como que ele vai mudar? Ele vai mudar porque a gente vai estar alterando o endereço de memória e não o conteúdo da variável. Certo? Então, por causa dessa equivalência entre vetores e ponteiros, podemos fazer uma pequena alteração no protótipo, certo? Da função atribui valores e mostra valor, sem precisar alterar o código inteiro dessa função ou a chamada delas dentro da função main, tá? Então, no lugar da gente passar o vetor vazio, né? No caso, a gente poderia estar trabalhando somente com ponteiros, certo? Então, ficaria dessa maneira. No lugar de eu alterar da função, não fazer a alteração do jeito que eu quero, mesmo sendo void, eu faço a alteração. No lugar de passar o vetor, eu estou passando o quê? O endereço de cada vetor. Tranquilo? Tranquilo. Até que sim. Até aí sim. Não, beleza. É só até aqui mesmo hoje. Só até aqui. Só. Vocês têm certeza que está tudo tranquilo? A única dúvida que eu tinha era por que usar o ponteiro, o endereço no lugar da variável, mas eu entendi. Entendeu, né? Uhum. Tá. Porque a gente está falando assim, quando a gente faz uma variável do tipo, uma função do tipo void, o que a gente está querendo dizer? Ó, estou declarando uma função que ela vai fazer alguma coisa, mas ela não vai me retornar nada. Estão lembrados de void? O que significa void? Vazio. Vazio, quer dizer, eu não tenho retorno. Ela vai executar alguma coisa aqui dentro, mas não vai me retornar nada. Tá certo? Agora, mesmo dessa maneira, quando a gente utiliza uma função void, mas no lugar de trabalhar com valores de variável, a gente trabalhar com endereçamento de memória, a gente faz essa alteração. Por quê? Porque eu faço a troca lá na memória, não na variável. Tá certo? E isso, enquanto o nosso programa estiver rodando, ele é persistente. A partir do momento que ele parou de executar, ele some. Tá certo? Sim. Tá. Eu estou subindo esses exemplos da aula para vocês já.
E eu vou colocar alguns exercícios para vocês fazerem lá no Classroom, mas para questão de exercitar somente. Tá certo? Certo. Beleza. Ficou alguma dúvida? Pra mim, não. Não? Tá, se não ficou nenhuma dúvida, então a gente termina por aqui hoje. Tá certo? Certo, professor. Tá bom? Beleza, pessoal. Até semana que vem. E eu posto essa aula mais tardar amanhã. Beleza, professor, tranquilo. Valeu, João. Até mais, galera. Professor. Até Não se mais, boa esqueçam noite. do trabalho, quem não entregou ainda, hein? É, até amanhã? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para passar isso aqui já para vocês. Quantas pessoas que ainda faltam integrar? 12 pessoas ainda. Até meia-noite de amanhã? Até meia-noite de amanhã. Beleza. Até o dia 12, na verdade, se for até meia-noite de amanhã, você está lascado. Vai ser até às 23h59. 59, né? Beleza. Meia-noite já é no primeiro horário de amanhã. É verdade. Tá? Mas a gente tem 12 pessoas aqui que ainda não entregou. Tá bom, gente? Beleza, professor. Mandando Beleza. agora o arquivo já. Abração, galera. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até Boa noite. mais.